Começa agora mais um Papo Sacro Cast, o seu podcast de teologia e filosofia. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriel, tudo bom? Então vamos iniciar aí mais um Papo Sacro Cast e agradecemos a sua presença em nosso podcast. E hoje, como já ficou claro no título, né, deste vídeo, abordaremos um pouco de filosofia à luz da doutrina da Igreja Ortodoxa. E dentro deste tema, estaremos aí falando com você a respeito do assunto das energias divinas e da essência divina, né? Que são assuntos bem fundamentais para a teologia ortodoxa, muito importantes, e a gente já vai descobrir o porquê através da sua exposição. Mas, para que a gente possa iniciar, eu queria te perguntar, como é que nós podemos definir, segundo a ortodoxia, os conceitos de essência e energia? E como é que você enxerga, como é que os ortodoxos enxergam essa distinção entre essência e energia na patrística e, se possível, na escritura sagrada? Olá a todos, olá Jadson, é um prazer estar falando com vocês aqui no Sacrocast. E como você disse, eu vou estar tratando hoje desse tema que é central, né, para a teologia ortodoxa, é muito importante. E inicialmente, antes de responder a tua primeira pergunta, eu queria só ponderar um ponto do que você comentou, que é sobre a questão da filosofia, né? Eu penso que esse tema em específico, da distinção entre essência e energia, ele é melhor entendido, né, como sendo abarcado pela teologia, né, e não completamente pela filosofia, pela tradição filosófica. A gente vai estar comentando, vai estar conversando um pouquinho mais, eu acho que isso vai ficar claro, tá? Pois bem, para a gente começar definindo bem os termos, tá? Energia e essência basicamente são traduções, né, para dois termos gregos, que é energia e ousia, e talvez os ouvintes tenham mais familiaridade com a palavra essência, né? Energia talvez soe como algo um pouco mais distante, algo um pouco mais estranho, e isso é bastante curioso, porque se a gente pensar no cristianismo, a energia é a palavra utilizada nas escrituras, né? E ousia, que traduzimos por essência, né, na verdade é uma palavra já posterior, é uma palavra da teologia conciliar, tá? Então, principalmente ali pensando em Nicéia, pensando ali nos termos do credo, né, homoousios, a consubstancialidade trinitária, por exemplo, né? Pois bem, energia é um termo que, como eu disse, ele é bastante utilizado nas escrituras, especialmente nas cartas de São Paulo, e é um elemento ali que constante, central da teologia paulina, tá? Que normalmente ali ele foi traduzido, né, por operação. Se a gente olhar, né, uma tradução ali na maior parte das vezes do grego para o latim, por exemplo, de energia para operatio. São Paulo usa a palavra energia algumas centenas de vezes nas suas cartas, com algumas variações também, por exemplo, com synergoi, nessa variação em específico bastante interessante, porque eu vou comentar um pouco mais além, sobre um sentido especial, um sentido central da palavra energia, que vem numa ideia de cooperação ou sinergia, tá? Também utiliza de uma forma relacionada ao verbo, né? Então, na voz ativa como energen, ou na voz passiva como energenstein. E o mesmo uso, mesmo sentido encontrado em São Paulo, ele é encontrado também nos cristãos primitivos, que leram, reconheceram ali, e usaram da mesma forma. E isso fica bastante presente ali nos padres apostólicos, né, nos padres gregos apologistas do século II, na patrística a grega posterior também, nos padres capadócios, né. Então, se a gente pegar com São Basílio, São Gregório de Nissa, nas discussões dele, especialmente com Eunômio, discussões de caráter mais triadológico, né, de discussões trinitárias, a energia também é utilizada no mesmo sentido paulino, fazendo inclusive interpretação de São Paulo, tá? Pois bem, e energia, como eu disse, é usada conforme a utilização de São Paulo. E aqui é importante a gente fazer algumas diferenciações, porque energia tem um uso bastante consagrado, é um uso bastante conhecido em Aristóteles, na tradição filosófica, né? Pelo menos a gente consegue atribuir dois sentidos para energia como usado em Aristóteles, tanto para atualidade quanto para atividade,
né? Tem um sentido bastante interessante ali nas discussões sobre o motor imóvel, porém a utilização paulina é uma utilização um pouco mais corrente, né? Do que não tanto no sentido aristotélico. Tem outros textos gregos que a gente pode encontrar uma utilização semelhante de São Paulo, né? Não era um uso tão semelhante ali com as ideias aristotélicas. Quando São Paulo utiliza a enérgia, basicamente o que ele está dizendo é a ideia de atividade, né? Uma atividade de operação, porém que é o que normalmente passa nas traduções, né? Nas traduções, seja para o português, nas traduções latinas, porém um sentido especial que acaba se perdendo, pode acabar se perdendo, como eu disse, e que talvez justifique a gente falar da forma energia, e eu não estou falando aqui de uma como operação. Em muitos textos, por exemplo, vocês vão encontrar distinção entre essência e atividade, distinção entre essência e operação. É possível encontrar, mas a maior parte vão encontrar como energia, né? Justamente para fazer referência a um sentido específico, que é um sentido sinérgico, como que eu disse. Então, São Paulo, ele faz algumas utilizações, a gente pode usar aqui como exemplo, por exemplo, 1 Coríntios, né? Ele escreve: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, porque nós somos cooperadores. Aqui usa a variante que eu comentei, né? Sinergoi, de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então aqui, basicamente, acho que já dá uma ideia clara do que eu estou comentando sobre essa ideia sinérgica, né? Aqui ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então aqui é uma relação, como se fosse numa cooperação em um trabalho comum de uma atividade humana, né, e uma atividade divina. Então quando a gente fala em enérgia, a gente guarda principalmente esse sentido, que é Deus em atividade, Deus em operação, de uma forma que é relacional, né, à criação e principalmente aos homens. Porém, a gente pode pegar aqui outros trechos paulinos também, para a gente ver que esse tipo de cooperação, ele não é de um tipo como se fosse eu e outra pessoa, 2 trabalhadores cooperando para construir uma casa, 2 pessoas cooperando para escrever um livro, por exemplo. Mas essas atividades, elas não são iguais, mas elas sim é num sentido de que Deus, ele é ativo, por assim dizer, né? Deus, ele opera e eu entro em uma acordância ou não com a atividade divina, para que ao a minha atividade entrar em contato de forma sinérgica com a atividade divina, nós formamos apenas uma atividade. Nós temos apenas uma operação, né? A ideia de sinergia paulina, ela guarda esse sentido em específico, né? Em que os sujeitos se confundem. Então, a ideia, por exemplo, de 2 pessoas independentes trabalhando no mesmo projeto, né, ainda não consegue atingir um significado que é justamente essa confusão de sujeitos, por assim dizer. Então, se a gente pega em Filipenses aqui, São Paulo escreve: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, aqui a gente vê a mesma palavra, a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera, energuem, em vós tanto querer como efetuar, energuem, segundo a sua boa vontade. Então, aqui a gente vê uma mesma utilização, né? E também acho bastante significativa no episódio mesmo do Caminho de Damasco, né? Da queda do cavalo de São Paulo, em que ele é cegado pela luz de Cristo. Quando Cristo fala com São Paulo, né? Ele faz uma chamada de atenção que diz: duro-te é recalcitrar contra o aguilhão. E ele, trêmulo e atônito, disse Saulo. As escrituras contam: Senhor, que queres que eu faça? Esse episódio é muito significativo, porque ele mostra quando São Paulo muda de mente, né? Quando, como a gente diz em concordância com os padres gregos, quando ele tem uma metanoia, uma mudança de direção da mente, né? De uma não cooperação com a atividade divina para uma cooperação. Então, na teologia paulina, isso é bastante central, né? Todo tipo de atividade, né, se a gente pensa numa atividade humana, é uma relação com uma atividade divina. Como São Paulo diz,
né? Ele fala, um planta, o outro rega, mas é Deus quem frutifica. Então todo tipo de atividade humana, todo tipo de operação do próprio homem é uma resposta em relação a uma atividade divina, tanto na negativa quanto na afirmativa, né? Tanto num mesmo sentido. E as coisas frutificam de tal forma em que você se torna um com Deus em atividade, né? Novamente ali puxando do exemplo anteriormente, né, de Filipenses, se vocês olham ali, ele fala, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, sendo a sua boa vontade, né? Aqui a gente até fica, quem que é o sujeito, né? Quem que é exatamente quem faz? É Deus ou são os filipenses? A gente já vê essa confusão que eu comentei, uma certa confusão de sujeitos, né? Porque se tornam um em atividade. Então a relação das atividades humanas é a todo momento e a todo instante uma relação sinérgica com uma atividade divina, tá? Isso daqui, essa noção de energia, ela é profundamente bíblica, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que é de uma relação pessoal de Deus e homem, né? Uma relação de proximidade, uma relação de tendo atividades em um mesmo sentido, que basicamente é o fundamento da vida espiritual cristã. Agora, trocando, eu acabei falando bastante sobre energia aqui, vou falar um pouco sobre o Sia, né? O Sia, basicamente, que a gente traduz por essência, é Deus como ele é em si mesmo. Então, pensando assim, Deus como ele se conhece, Deus em seu ser, por assim dizer. Como a gente comentou, existe uma distinção entre essência e energia, ou seja, uma distinção entre Deus tal como ele é e Deus tal como em operação ou em atividade, que inclusive, né, é como que ele se relaciona ou como que se manifesta e aparece, né, para os homens ou para a criação. Então, assim, acho que a gente vai comentar um pouco mais profundamente mais para frente, né? Falar em Deus em essência e energia não significa uma composição, por exemplo, em Deus, como se tivesse partes, né? Deus como uma parte como ele é em si, e Deus como uma parte, como que manifesta ou em atividade. Mas eles são distintamente indivisos, né? Então não há divisão, tá? Mas existe sim distinção. E como eu disse também, o Sia aqui não daria para falar. Não conheço algum uso de Usia nas escrituras, né? Perguntou ali sobre a utilização na patrística. Na patrística, sim, como que eu falei, principalmente na teologia de Nicéia para frente. Aí é um uso extremamente corrente. E Usia é usado para falar sobre a natureza ou essência divina. É basicamente isso. Então, se a gente pensar ali nos padres capadócios, por exemplo, né? Eu comentei do termo homoúcios. Se a gente fala das pessoas, da trindade, das hipóstases, né? São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, vão estar comentando, eles compartilham de uma mesma Usia, e essa Usia, como que a gente vai comentar um pouco mais, ela é completamente transcendente, completamente incognoscível, né? Eles compartilham dessa mesma divindade, porém são pessoas, né? São hipóstases distintas. Só antes da gente passar para uma próxima questão, eu queria ainda fazer um adendo sobre a questão de energia na teologia paulina, que é quando São Paulo diz que o vício, o pecado e o erro, né, eles nos fazem não nos conhecer, né, eles nos tiram de nós mesmos. Então, assim, isso é muito interessante, porque é operando, né, ou melhor dizendo, é cooperando com a atividade divina que a gente se conhece, né, se conhece tal como nós somos, e de tal forma que nós conseguimos efetivar as nossas vontades, né? Então, se a gente pega lá em Romanos 7, por exemplo, que São Paulo tem um trecho extremamente conhecido, né? Que é, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, assim, o mal e o vício, eles nos tiram de nós, né? Então, até o próprio conhecimento, o conhecimento da própria pessoalidade, ele é atingido também, né, como uma cooperação com a atividade divina, né? E depois, como que a gente pode comentar essa cooperação, ela implica no que os exicastas na tradição grega vão chamar de deificação, né, que é se tornar um em atividade com Deus, se tornar Deus pela graça, por assim dizer, e é a partir disso realmente que você se conhece tal como que é. Muito bom, Gabriel. Eu creio que pelo fato de nós
muitas vezes não termos acesso ao Novo Testamento no seu idioma original. A grande maioria dos cristãos do nosso país não tem acesso a esse tipo de conteúdo. É por isso que aos nossos ouvidos, quando a gente escuta esse papo de energia, a gente já começa a estranhar, mas como você aí já demonstrou na sua exposição, realmente é um termo que aparece demais no Novo Testamento e a gente tem que prestar atenção, né? E eu gostei muito de você ter definido a energia de Deus, né, como o modo, exatamente o modo como Deus ele vai se relacionar com a criatura, né? A energia ela não é como Deus é em si mesmo, mas ela consiste exatamente nessa atuação de Deus. É Deus em atuação e ali é onde vai ocorrer a interação com a criatura. Pois bem, a gente já focou bastante nessa questão de Deus em operação, Deus em atuação, Deus cooperando com a criatura, né, agindo na criatura junto com ela, mas eu gostaria que a gente pudesse focar agora um pouco mais nessa segunda pergunta, na essência divina, né, que é não como Deus opera, não é Deus em operação, mas é Deus em si mesmo, como você já colocou. O que é que significa quando o ortodoxo diz que Deus ele é hiperousios? Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas o que é que significa essa terminologia? Excelente pergunta. Hiperúcios é uma palavra que pode ser traduzida como além do ser, né? Além da essência, além sobre-essencial, supra-essencial, né? São traduções possíveis. Ela quer dizer basicamente que a essência divina, né? A ousia divina, como que a gente já havia comentado, ela se encontra além do ser, como causa do próprio ser, né? Então ela transcende a qualquer possibilidade de discurso ou a qualquer possibilidade de intelecção, né? E mesmo qualquer possibilidade de conhecimento. Falar de Deus tal como ele é a gente não pode fazer isso de uma forma afirmativa, né? Nem mesmo negativa. Dessa discussão, por exemplo, é que sai a ideia de teologia apofática, né? Como sendo uma ladainha de discursos negativos sobre Deus, né? Falando, Deus não é bondade, Deus não é justiça, Deus não é beleza, né? Querendo dizer que a essência divina, Deus tal como ele é, ele transcende mesmo a todas a esses atributos, né? Porque, na verdade, quando você diz que Deus não é bondade, é que o que ele é em si é além da bondade. E incompreensível, por exemplo, tanto para a linguagem quanto para qualquer intelecção. Então, quando qualquer atributo que é um nome divino, por assim dizer, ou atributo divino, né? Nós estamos nos referindo a uma energia de Deus, a Deus tal como em atividade, né? Mas não Deus tal como ele é. Por isso que a gente fala em distinção entre essência e energia. Deus como ele é, além do ser, Deus como ele é em si, né? Num completo mistério, ou como pode falar de uma forma mais escriturística, né? Ou dos comentários patrísticos, a treva divina, né? E a luz dessa treva divina que procede infinitamente, que são suas energias. Então é uma imagem bastante comum para expressar essa distinção entre essência, energia e o caráter de supra-essencial da ousia divina, né? É o Sol e seus raios, por exemplo, com o Sol representando a ousia divina e os raios que procedem da ousia divina. Também é bastante comentado, por exemplo, no episódio da sarça ardente, né? Com Moisés. São Gregório de Nissa, por exemplo, vê nesse episódio o conhecimento de Deus como um não conhecimento, né? Então, um conhecimento de Deus enquanto treva, um conhecimento de Deus que ele é sempre infinito, que ele é atraído infinitamente para o conhecimento dele, mas da mesma forma que o homem deseja esse conhecimento e ele não adquire em plenitude, por assim dizer, ele participa e conhece cada vez mais e mais e mais Deus através de suas energias, num processo infinito de comunhão com as atividades de Deus. Esse é um tema bastante interessante, não sei se a gente não tem como abarcar, discutir minuciosamente sobre vários pontos dele, né? Mas basicamente, se a gente for definir assim de uma forma clara, é isso. Hiperúcios é dizer que Deus está além a essência divina está além do ser, né? Está além de toda a intelecção, está além de todo nome, tá? E os discursos que fazemos sobre Deus, né, eles dizem respeito às suas energias e não à sua ousia mesmo. E claro, a comunhão humana com Deus, ela não é uma comunhão de essência, né, mas sim ela é uma comunhão de energia, tal como o exemplo paulino que a gente comentou, o contato humano com Deus. Agora, é importante enfatizar um ponto. Quando a gente fala sobre as energias de Deus, elas são mesmo atividades divinas e elas mesmas Deus.
elas são divinas e incriadas, elas são Deus enquanto atividade. Então falar que, por exemplo, o homem se une em atividade com Deus, é realmente o homem tendo contato com Deus e não, por exemplo, algum intermédio criado, né? Algum símbolo, um signo ou uma criatura qualquer. Porque, como eu disse, a comunhão de homem com Deus, ela não é uma comunhão de essência, mas é uma comunhão de Deus enquanto enérgia da atividade humana e divina como uma só energia, né? Caso o homem tivesse uma comunhão de essência com Deus, ele seria como uma pessoa da Santíssima Trindade. Muito bom, Gabriel. Excelente resposta. Eu creio que ficou muito nítido aqui como a ortodoxia ela resguarda, digamos assim, a transcendência do ser de Deus face ao modo como as criaturas são, né? Como é que o Criador do ser das criaturas ele poderia ser como as criaturas são? Então, excelente, muito bom. Eu acho que essa resposta aí de por que devemos chamar Deus de hiperousos, né? Porque os ortodoxos chamam Deus de hiperousos, foi muito bem respondida. E ela resguarda bem a transcendência de Deus. Pois bem, já falamos aqui um pouco sobre as energias e já falamos um pouco sobre a ousia ou essência de Deus. Mas agora a gente vai entrar numa questão referente ao ser de Deus, né? Eu sei que você já bem colocou aí que nós não podemos dizer o que Deus é, mas certamente nós podemos dizer o que Deus não é. Sabemos que Deus ele não pode ser composto, ele não é composto como as criaturas são, mas é necessário que Deus seja absolutamente simples, como ensinam os escolásticos? Então vamos aqui para a terceira pergunta. É necessário que Deus seja absolutamente simples, como ensinaram esses escolásticos aí no período medieval? Ou a ortodoxia entende o ser de Deus de uma maneira distinta, né? Excelente pergunta, Jadson. Esse tema da simplicidade divina é um tema bastante antigo, muito discutido pelos antigos, mais ainda pelos medievais, pensando no Ocidente medieval, né? Porém não é um tema estritamente cristão também. A gente vê uma discussão do gênero em Aristóteles, né? Vê essa discussão também entre os pagãos, uma certa necessidade de dizer que Deus é simples. Tá? Agora, só para responder a sua pergunta como um todo, eu vou só voltar um pouco para a última questão, para retomar um ponto que eu acho que é necessário para que fique clara também a resposta dessa próxima pergunta, que é o seguinte: quando eu disse que a essência divina é hiperúcios, né, para os ortodoxos, para os padres gregos, tá? Eu não quero dizer aqui simplesmente de que essa é uma questão relativa a uma não adequação, por assim dizer, a um aspecto unicamente relacional entre o homem e Deus, né? Então, por exemplo, por uma incapacidade do intelecto humano abarcar a quantidade, todos os aspectos da essência divina. Não é isso, tá? Não é unicamente num aspecto relacional, mas sim porque a ousia divina, ela estando além do ser, ela é além de qualquer atualidade, ela é além de qualquer potencialidade, ela é além de qualquer afirmação e também além de qualquer negação. Então, assim, quando você diz que podemos dizer o que Deus não é, na verdade, a teologia apofática ela não quer ter uma exatidão afirmativa com uma forma negativa, mas pelo contrário, né? Ela faz uma ladainha de negações combinada às afirmações para dizer que nem as negações e nem as afirmações, elas dizem respeito às essências divinas. Mas todos os nomes divinos que nós utilizamos são como uma espécie de celebração que acende o intelecto humano até determinado ponto em que ele atinge o seu silêncio, né? E desse silêncio, esse é um tema que não coube nenhuma das perguntas até agora, né? Mas a partir desse silêncio começa uma transfiguração da forma de pensar, de ver humana, né? Que os icaças chamam da descida do intelecto ao coração, que é no lugar onde ele naturalmente deve habitar, onde ele opera de forma natural, opera de forma, vamos assim dizer, adâmica. Né? E é com o intelecto dessa forma que nós cada vez mais e mais buscamos participar das atividades de Deus. Então, a partir do silêncio do intelecto na essência, como sempre treva luminosa, como o sol, que você nunca consegue ver diretamente, mas cada vez mais você participa, né, participa dos seus raios, da sua luminosidade, do seu calor, você cada vez mais vai se tornando como Deus em atividade. Esse precisamente ali é a noção de deificação, que é tão falada em
meios ortodoxos, né? Tão falada nos padres gregos. Então, isso aqui eu vou comentar nesse tema mais pra frente, né? Aqui a gente já implica um tipo de desejo da vida cristã, um objetivo da vida cristã, que não é de uma apreensão de uma essência, mas sim de uma participação em atividade, que envolve os desejos, envolve o corpo, envolve até mesmo um silêncio do intelecto, como que eu disse, para ser tal como Deus é, não em uma certa visão intelectiva. Essa visão intelectiva não estaria no horizonte do objetivo da vida cristã dos padres gregos. Tá? A visão, na verdade, pensando numa visão face a face, como diz as escrituras, é uma visão da comunhão pessoal, do Deus pessoal em suas atividades, e não uma apreensão intelectiva de uma essência. Bom, então vamos responder, feitas essas observações, eu quis comentar isso para dizer que não é que a negação ela seja traga alguma coisa semanticamente positiva para falar sobre essência, mas pelo contrário, ela na verdade é uma completa humilhação, por assim dizer, da linguagem e da própria noesis para falar sobre a essência divina. Não só no aspecto da linguagem, também isso é importante dizer, não é apenas porque é algo que você entende, mas não consegue colocar em palavras. É algo que você nem entende em completude, e muito menos consegue colocar em palavras. Então, tanto no âmbito da noesis, por assim dizer, quanto da dianoia, né? Bom, agora a gente indo já para a questão da simplicidade, especificamente. Para os padres gregos, né, a gente pensa principalmente nos capadócios, é afirmado que Deus é simples. Aqui a gente pode elencar duas maneiras. Eu vou puxar São Gregório de Nissa, porque ele é um pouco mais explícito e acho que fica claro que eu estou querendo dizer o que a gente entende por simplicidade divina. Né? Então, São Gregório de Nissa ele vai dizer que Deus ele não pode ser composto, ou seja, ser constituído de partes. Né? E quando nós dizemos que Deus é simples, na realidade o que nós estamos fazendo é dizendo nós somos compostos. Certo? Então, por assim dizer, uma oposição, uma negação. Né? E o outro sentido, que é um sentido mais, um sentido primeiro, que é até dado a maior importância, é dizer que Deus ele não participa platonicamente de alguma realidade que é exterior a ele. Então, por exemplo, como nós participamos do bem, nós participamos da justiça, nós participamos da beleza, né? Deus ele não participa de nenhuma realidade exterior a ele que é maior. Não existem participações em Deus. Tá? Ao contrário de como nós participamos. Ou seja, tudo que Deus é, ele é em si mesmo. Então, se a gente diz que Deus é justo, Deus é bom, né, Deus é belo, é beleza, a gente não diz que ele participa de uma realidade que é além dele, superior a ele, mas isso é tal como ele é por si. Então, esse é um sentido de simplicidade que foi extremamente claro para os padres capadócios, né, e nas discussões trinitárias, especialmente do quarto século, que foram bastante calorosas, por assim dizer, mesmo entre diversos heresiarcas, esse tema da simplicidade divina teve ali muita centralidade. Vou puxar aqui como exemplo também mais específico as discussões de São Basílio com Eunômio. Eu já cheguei a comentar sobre Eunômio, né? Eunômio, ele era, por assim dizer, um proponente de uma espécie de arianismo, tá? Arianismo em que sentido? Ele dizia que o filho não podia ser da mesma essência que o pai. Por que o filho não poderia ser da mesma essência que o pai? Porque o pai, ele é dito como não gerado. E na medida em que o pai é dito como não gerado, e isso é um atributo do pai, esse atributo não pode ser aplicado ao filho, porque o filho ele é gerado a partir do pai. Então o que Eunômio ele vai dizer é o seguinte: todos os atributos que a gente diz para a divindade, eles dizem respeito à essência de Deus, certo? Então ele vai falar, o pai, ele sendo não gerado e o filho gerado, eles não podem ser de mesma essência, mas eles são de essências distintas. Então nós não podemos utilizar uma fórmula consagrada, que é a homoousios, que eu cheguei a comentar, né? Não podemos dizer que eles são de mesma essência. Então, nisso ele também criticava algumas posições, dizendo que ao a gente utilizar esses termos, a gente não está falando algo adequado, né, às essências. Ele falava, precisa existir certa exatidão na linguagem para se referir à essência. Essa exatidão ela não precisa ser, assim, que não possa ser adequado utilizar outra palavra, mas precisa existir uma unidade entre o que é professado, o que é entendido e aquilo ao que se designa, né? Então, por assim dizer, o intelecto humano, ele está num tal lugar, ele fica entre a ideia, né, entre a compreensão e a coisa, por assim dizer, né? Pois bem, São Basílio, ele entra numa posição distinta disso, ele nega essa epistemologia de Eunômio, né? Ele critica ele em diversos aspectos, tá? E principalmente nesse aspecto em que ele diz que ao falar sobre um atributo, por assim dizer, do pai, né, você está designando isso em relação à sua essência. E também São Basílio critica uma ideia de simplicidade divina de Eunômio, tá? Esse aspecto pode ser interessante aqui para nossa exposição, para a gente definir o que é simplicidade para os padres gregos e o que é outra forma, outra especificidade de simplicidade divina que não é adequada. É um tipo, na verdade, de simplicidade. Pois bem, São Basílio ele critica a ideia de simplicidade de Eunômio, pois Eunômio dizia que quando qualquer atributo informado pelas escrituras, que é referente a Deus, por exemplo, vida, luminosidade, sabedoria, eles são nomes
que são equivalentes em força a dizer não gerado. Devido a um pressuposto, uma necessidade de simplicidade em Deus, na verdade eles são todos nomes equivalentes a uma mesma realidade simples, que é a essência divina, que é o não gerado. Então São Basílio, ele critica essa ideia, né? Primeiramente baseado numa ideia de que não é possível conhecer ou dizer algo sobre a essência, né? Sobre a ousia. E ele escreve um trecho que é muito clássico, creio que vocês devem ver utilizando muito para falar sobre a distinção entre essência e energia, que eu posso ler agora. São Basílio escreve: dizemos que conhecemos a grandeza de Deus, seu poder, sua sabedoria, sua bondade, sua providência sobre nós e justiça de seu julgamento, mas não sua própria essência, ousia. Mas Deus, ele, eunômio, diz: é simples, e qualquer atributo dele que você tenha considerado como cognoscível é de sua essência. Os absurdos envolvidos neste sofisma são inúmeros. Quando todos esses atributos elevados foram enumerados, todos eles são nomes de uma única essência, e existe a mesma força mútua em sua horribilidade, e sua bondade amorosa, sua justiça e seu poder criativo, sua presciência e sua recompensa, sua majestade e sua providência. Ao mencionar qualquer um desses, declaramos sua essência. As energias são muitas e a essência simples, mas dizemos que conhecemos nosso Deus através de suas energias, mas não nos comprometemos a nos aproximar de sua essência. Suas energias vêm até nós, mas sua essência permanece fora de nosso alcance. Então aqui eu acho que fica bastante claro São Basílio distinguindo essência e energia, né? Falando da essência como os atributos de Deus, né? Não podendo ser referentes a essências, e ele não tendo em força equivalente a dizer cada um desses atributos. Ou seja, quando nós dizemos que sobre a bondade divina, falando sobre a bondade divina, sobre a luz de Deus, né? Sobre a justiça divina, elas não são a mesma coisa, né? Existe uma distinção entre a simplicidade, por assim dizer, da essência. Você está ouvindo Papo Sacro Cast, o seu podcast de teologia e filosofia. Então, nesse exemplo, a gente já começa a ver que já existem algumas compreensões distintas sobre simplicidade divina, certo? E uma delas, por exemplo, que é essa de eunômio, que São Basílio, São Gregório de Nícia também, que estava envolvido nesse debate, também escreveu contra eunômio, rejeitam, né? Então, para eles, o Deus atuante das Escrituras, ele não poderia ser considerado simples no sentido eunomiano, simples no sentido de que seus atributos, né, os nomes de Deus, os nomes que são ditos sobre Deus, serem referentes à sua essência, que é incognoscível. Tá? Então, para os capadócios, que, por assim dizer, são um grande exemplar da teologia que depois floresce nos padres gregos posteriores e que, de certa forma, reúne, né, da forma mais consagrada de seus anteriores, a noção de simplicidade para eles é, como eu disse, principalmente aqueles dois aspectos: Deus não possuindo composições, não tendo partes, e principalmente não tendo composição ontológica, participando de algo que é além dele. Mas Deus, ele é aquilo que é. Mas mesmo essas afirmações sobre a simplicidade, Deus como simplicidade, para eles é dito como energia, certo? Então, mesmo a simplicidade divina, dizer que Deus é simples, estamos fazendo referência a uma energia, a uma energia de Deus. Tá? Então, é assim, quando você pergunta de outra forma de simplicidade também, uma simplicidade que eu entendo que você está dizendo sobre a simplicidade divina absoluta, né, quando diz que é necessário que Deus seja absolutamente simples, esse é um tipo específico de simplicidade que foi desenvolvido na teologia do Ocidente, né, na teologia latina, e que ela, na verdade, dá um passo além do que esses padres estão dizendo. Além de dizer que Deus, ele é simples no sentido de não possuir composição, né, além de dizer que Deus é simples por não possuir composição ontológica, ela também diz que Deus é, em essência, idêntico aos seus atributos. Os atributos divinos são idênticos à sua essência, né? Essa posição, que foi conhecida como simplicidade divina absoluta, essa sim é distinta, essa sim rejeitada. Por alguma ligação, já pode ver isso no que eu citei de São Basílio, no debate com o nome, né? Essa posição, esse entendimento da essência como idêntica, e por isso uma simplicidade, né? A essência como idêntica à manifestação divina, a essência idêntica às atividades divinas, as quais nós nomeamos e que são múltiplas, né? Essa é uma questão importante também. As energias são múltiplas, São Basílio diz, mas a essência é simples, a essência é una, né? Então, ao colocar tudo como uma unidade de essência e uma identidade, essa posição é rejeitada, sim. Isso traz implicações teológicas e dos mais diversos aspectos, tá? Tanto pensando no objetivo da vida cristã, pensando na soteriologia, pensando em
até mesmo em temas que não são tão claros inicialmente, mas também na antropologia, a relação de homem com Deus. Esse na ideia de predestinação também, né? É um tema muito interessante aqui para a gente discutir implicações teológicas, na verdade. Como que assumir distintas posições sobre simplicidade divina levam a completas distintas teologias. Tá? Excelente, Gabriel, excelente. Eu creio que agora que a gente já fez essas pontuações, né, sobre a questão da essência divina e a sua necessária distinção em relação às energias, segundo a mente dos ortodoxos, agora a gente pode avançar, né, para algumas implicações práticas, porque beleza, a gente já discutiu de forma abstrata sobre esse assunto, mas quais são as implicações práticas disso para o processo de chamado teoses, né, ou divinização do homem, que é tão enfatizado por alguns teólogos, aliás, alguns não, por todos os teólogos ortodoxos. Quais são as implicações dessa distinção entre essência e energia para esse processo de teoses? Ótimo. Que então a gente lida com as implicações que eu citei anteriormente, né? Eu acho que a primeira implicação que é importante quando a gente postula uma teologia de Deus distinto em essência e energia é a característica fortemente sinérgica da compreensão sobre Deus, né? Uma característica profundamente bíblica, né? Uma característica de Deus enquanto atuação, de Deus atuante de relacionamento pessoal com o homem e com a criação. Primeiro isso por quê? Porque ao eu dizer que a essência de Deus é distinta da sua energia, nós podemos pensar que Deus ele realmente possui sinergia com o homem. Possui sinergia com o homem no sentido de que suas atividades podem sim funcionar como respostas às atividades humanas e não simplesmente de uma forma unidirecional de o homem respondendo a uma atividade divina, certo? Porque se a atividade divina ela responde a uma atividade humana, e se essa atividade divina ela é idêntica à sua essência, aqui a gente implicaria que a atividade humana ela altera a essência divina, né? O que a gente cairia num erro, certo? Deus ele seria determinado pela atividade humana. Mas não, ao distinguir entre a essência e a atividade, eu posso falar de uma sinergia de forma perfeita, sem isso implicar em alguma alteração na essência de Deus. Então, é uma teologia, uma distinção muito importante para a teologia, porque por um lado ela resguarda a simplicidade, ela resguarda a imutabilidade, por assim dizer, da essência, que a gente nem tem ideia perfeitamente, né, do que significa essa imutabilidade, certo? A gente não tem ideia. Por isso também ela é uma palavra negativa, ela é uma negação referente à mudança que nós vemos no mundo, né? E ao mesmo tempo ela resguarda não só a transcendência da essência, mas principalmente a atividade, relação e manifestação divina no mundo, certo? A manifestação sinérgica e manifestação que atua realmente com o homem. Então assim, isso é muito importante, né? Isso é muito importante para a gente falar do Deus bíblico em diferença, por exemplo, se a gente pensar no uno dos neoplatônicos, né, num sistema de processões, né, que vai saindo do uno depois para o intelecto, para a alma, né, ou se a gente pensar, por exemplo, no motor imóvel aristotélico, aqui a gente resguarda tanto ambos os lados. Deus ele podendo atuar efetivamente, né, atuar em sua criação e ser completamente apartado, ser completamente transcendente em relação a ela. Outro aspecto que é extremamente ligado a este é que a relação do homem com Deus ela não é uma relação que passa por intermédios, certo? Então, o que eu quero dizer aqui é que quando Deus ele é em atividade com o homem, é Deus realmente, como nós dissemos, as energias elas são incriadas, né? São incriadas e elas mesmas Deus. Ou seja, a manifestação divina no mundo não implica uma necessidade de a gente colocar um intermédio criado ou um símbolo, como eu comentei. Isso daqui é muito importante para como os padres gregos enxergam as diversas teofanias do Velho e do Novo Testamento, certo? Então, por exemplo, quando os padres gregos eles olham para o episódio da sarça ardente, olham Deus falando com os profetas, quando eles olham Cristo se manifestando para São Paulo, quando eles olham a transfiguração de Cristo no Tabor, tudo aquilo eles não entendem
como sendo uma manifestação divina através de algum intermédio criado, através de a graça divina, né? Graça divina, ela não é uma graça criada, mas é ela mesma, Deus, que entra em contato com o homem, que para o deificar, né? Para o entrar em atividade, para que o homem e Deus sejam um em atividade. Nesse tema das teofanias, eu acho que é interessante a gente ainda elencar alguns episódios históricos, porque eu acho que ilustra bem as implicações teológicas. O primeiro deles que eu queria citar é com Santo Agostinho, e Santo Agostinho em um contexto bastante difícil, enquanto ele escrevia o De Trinitate, né? Santo Agostinho, ele, nessa questão que eu vou comentar, ele dá um passo além e se afasta, né, dos padres latinos anteriores a ele, e principalmente dos padres gregos e da tradição teológica que se seguiu deles, né? Santo Agostinho, na verdade, ele faz uma nova posição para tentar resolver um problema sério que ele tinha na mão, né? Esse problema era basicamente as críticas vindas de um grupo chamado Homoians, que eles eram um grupo que criticava os modalistas, né? Modalistas que entendiam que a Santíssima Trindade, a realidade hipostática, Pai, Filho e Espírito Santo, eram na verdade apenas máscaras, formas de manifestação de uma realidade divina superior e una, né? E eles criticavam também os nicenos, né? Os ortodoxos, a qual Santo Agostinho era partidário. O que esse grupo dos Homoians, eles diziam, né? Eles diziam que o seguinte: como que a patrística, né, os padres latinos e os padres gregos, eles entenderam consensualmente as teofanias do Velho Testamento como sendo manifestações do Filho, né? Ou seja, todas aquelas aparições, as vozes divinas, né, as aparições de sinais divinas que foram dadas sendo a pessoa do Filho, eles argumentavam: se o Filho ele é visível, logo ele é mutável, logo não é divino, tal como o Pai. Então ele não pode ser de mesma natureza do Pai, certo? Santo Agostinho ele tinha esse problema na mão, e essa questão já havia sido levantada, né, trabalhada de uma forma bastante distinta no Oriente pelos padres anteriores latinos, não exatamente, né? Mas dizia que a natureza do Cristo ela é em semelhança à do Pai, né? E ele agia em sua vontade, em suas operações que eram distintas da sua essência. Porém, Santo Agostinho, com esse problema na mão, ele dá uma fórmula distinta, ele dá uma resolução distinta para o problema, né? Ele vai dizer, na verdade, vai parar de se preocupar, na verdade, com a questão de quem se manifestava nas teofanias, que os padres anteriores falavam sendo o Cristo, e vai se preocupar no como se manifestava, né? E a resposta para esse como de Santo Agostinho é dizendo que as manifestações divinas nas teofanias não eram manifestações, de fato, nem do Pai, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, mas sim de manifestações através da criação, né? E essas manifestações através da criação seriam com sinais criados. Ele elenca, faz um tipo de catálogo, né, das formas como que essas manifestações ocorriam. Então, ele pega em teofanias por meio de anjos, por exemplo, né? Então, lendo as vozes de Deus no Antigo Testamento, né, como as entregas do decreto da lei no Sinai. Então, são anjos falando ex persona Dei, né? Também ele elenca outra forma, que é teofanias em que objetos materiais já existentes são modificados por anjos para adquirirem formas que signifiquem e simbolizem Deus por analogia, né? E ainda um terceiro tipo, que são teofanias em que os corpos e objetos materiais são trazidos à existência do nada, são criados por Deus de forma a serem significados e por analogia, né, por analogia de criação, significarem algo de Deus. Ou seja, é sempre um intermédio utilizado por Deus através da criação, em que é possível se utilizar do conhecimento sensível e da mutabilidade por uma analogia chegar até o conhecimento divino, né? Essa teologia agostiniana, essa solução agostiniana não foi extremamente desenvolvida no De Trinitate, né? Foi por assim dizer, uma forma de resolver o problema que ele estava lidando, e só que ela teve implicações de que seus sucessores fizeram já mais extensões desse tipo de argumento, dessa visão, trazendo a relação do homem com Deus nessa vida, por exemplo, como sendo relações por intermédios de criaturas, né, por intermédio das coisas criadas. Deus cria de forma a poder se relacionar com o homem, e a graça divina como sendo um intermédio criado e não Deus de fato em atuação. Então aqui a gente já vê um problema, né? Esse problema, na verdade, ele
ele inibe qualquer possibilidade de falarmos sobre uma deificação, uma teoses como entendida pelos padres gregos, como entendida pelos exicastas, né? Os exicastas, na verdade, são a prática monástica, né? A prática monástica consagrada da Igreja Ortodoxa, que tem seu centro de prática no Monte Athos, né? Não centro de prática no sentido de que é ali que saem as práticas exicastas para o resto do mundo, mas porque é um grande centro, né, do monasticismo ortodoxo, em que eles falam que o homem de fato ele se deifica e se torna como Deus em tudo aquilo que Deus é, exceto em sua essência, que é completamente transcendente e incognoscível. Então os atributos divinos, né, que nós comentamos, todas as atividades divinas se tornam unas com o homem, de tal forma, assim como diz São Pedro, nós nos tornamos deuses pela graça. Então, daí que vem aquela fórmula de Santo Atanásio, que é tão utilizada, tão falada, que diz que Deus se tornou homem de forma aos homens poderem se tornar deuses. Se tornar deuses não enquanto essência, o homem ele permanece distinto da divindade, em essência, em natureza, ele sendo criatura, mas de uma forma extremamente sinérgica, de forma a trazer uma sensação até de distinção tênue entre o incriado e o criado, né? De forma que todas as suas atividades sejam uma, as atividades dos homens, né, dos santos, sejam incriadas, eles sejam deuses pela graça. Outro episódio histórico que é interessante a gente levantar, que ele segue uma solução distinta dessa agustiniana, né? Por assim dizer, uma road not taken, é o da chamada controvérsia exicasta que eu comentei. A controvérsia exicasta, ela surge em uma série de críticas e problemas e debates no Império Romano do Oriente, né, em que os monges do Monte Athos, os chamados exicastas, né, exicasmo vem da palavra exíquia, né, que significa silêncio, quietude, ou seja, os praticantes da quietude, essa é a forma consagrada da prática cética e vida cristã ortodoxa, né? Eles eram criticados inicialmente por Barlaão, vindo da Calábria. Barlaão era, nessa época, cristão ortodoxo, depois, posteriormente, no fim da vida, ele se torna católico romano, após condenações por parte da Igreja Ortodoxa. E Barlaão, ele criticava os exicastas inicialmente porque ele teve notícias, né, e ficou sabendo que os exicastas eles diziam ver o que chamavam de luz incriada. Eles diziam ver a própria divindade com seus olhos. Tal como eu comentei, eram as teofanias e manifestações do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Barlaão, então, faz uma série de críticas a esses monges exicastas, duvidando, né, da chamada visão da luz incriada, por ele dizer que a divindade ela era completamente incognoscível, transcendente, como comentamos, né? Ele se apoiava bastante nos textos de Dionísio Areopagita, ou se preferirem, né, por causa das dúvidas das autenticidades, pseudo-Dionísio, do corpus dionisiano, e ele dizia que o que os exicastas viam, no máximo, seria algum símbolo, algum intermédio, ou um fantasma, como ele usava a palavra, né, ou mesmo uma coisa completamente irreal. E os exicastas, não, eles afirmavam ver a própria divindade, né, eles afirmavam ver a mesma luz que havia resplandecido em Cristo no Tabor. Esse é um aspecto muito interessante, porque na exegese dos padres gregos, o episódio da Transfiguração, a festa da Transfiguração, é uma festa muito celebrada, né? E na interpretação deles, a Transfiguração não é uma transfiguração do Cristo, mas sim dos olhos e corpos dos apóstolos no Tabor, que foram transformados de forma a poderem contemplar aquilo que sempre foi, aquilo que sempre esteve presente, que era a divindade, a divina glória, né, de Cristo ali no Tabor. Então os exicastas eles diziam ver essa mesma luz divina e entrar em contato com ela, né? Nesse seria o objetivo da deificação, que a gente comentou, o objetivo da teoses, e sendo ela mesmo Deus. E eles diziam ainda que essa não era uma visão, uma contemplação do ser de Deus da essência divina, mas sim de suas energias, certo? Como já a tradição dos padres gregos havia levantado, já havia sendo desenvolvida ao longo dos séculos, passando desde os padres capadócios até São Máximo Confessor, principalmente, que
que avança muito, por assim dizer, nessa teologia, na teologia sobre a chamada deificação. Eu creio que a gente não vai ter tanto tempo aqui para conversar sobre São Máximo, mas é algo interessante para pesquisarem para uma próxima conversa. E que, portanto, essa deificação ou visão da luz divina, ela pressupunha uma relação com as atividades de Deus, de tal forma que Deus transformasse o homem, para que assim, através dessa transformação, que passava por um processo de purificação, de contemplação, e assim, por fim, deificação. São 3 etapas que eles, normalmente nos textos ascéticos, vocês vão encontrar, né, catalogadas como etapas da deificação. Ele possa fazer o homem entrar em uma comunhão plena com Deus, que é plena por um lado, mas ela é completamente dinâmica por outro. Como eu disse, ela é infinita e infindável, um processo de cada vez mais participação na divindade, de relação pessoal com Deus. Então isso é muito importante, porque assim, o que isso tem de implicação teológica, para além de ser uma resposta bastante distinta de ser um intermédio criado, como a gente viu no episódio de Santo Agostinho. Ele também implica essa necessidade da atividade de Deus no homem como uma transformação, para que assim ele possa ser possibilitado de ver a luz incriada, né, e de participar da luz incriada. Eu realço aqui ainda que eu estou dizendo participar da luz incriada e não meramente ver como alguma visão intelectiva, né, alguma apreensão intelectiva de Deus. Isso é muito importante para os exicastas. Por quê? Porque essa transformação, no que ela consistiria na realidade, que é a mesma transformação que aconteceu com os apóstolos no Tabor, ela consiste em uma antecipação escatológica da ressurreição e dos últimos dias, certo? Então, os homens, os exicastas que passaram pelo processo de purificação e que agora são um com Deus em energia, eles assim o fazem porque suas almas, seus corpos foram transfigurados em Cristo, de forma a eles poderem ver a luz incriada e participar de Deus como um todo. Isso aqui, novamente, é muito importante porque, por exemplo, o conhecimento de Deus, esse conhecimento da experiência de Deus, eles não são limitados por alguma característica dessa vida, certo? Então, por exemplo, em alguns teólogos latinos vocês vão encontrar que não é possível uma visão beatífica, né, como é chamado a visão da essência divina, o estar diante da essência divina, que é tido como um objetivo numa teologia muito distinta da que a gente está conversando, né? Então fala que não é possível algo assim nessa vida, e muitas vezes associada a uma característica da ligação da alma com o corpo, agora, da forma de conhecimento ser distinta. Agora, para os exicastas, não. A visão da luz incriada, ela pressupõe o corpo, e pressupõe os desejos, e pressupõe também o silêncio do intelecto, né, que ele vai em direção à apreensão de uma essência. Tá? Então é um framework, vamos dizer assim, muito, muito diferente. E claro, isso envolve também uma distinta compreensão do tempo, né? Porque, como eu disse, essa transformação ela é sempre como sendo uma antecipação escatológica. A visão do homem no escatom, que é antecipada, e todas as coisas são transfiguradas quando Deus é plenamente em tudo, né? Quando o homem de sua forma inteira, né, ele pode ter uma comunhão plena com Deus, tal como na esperança pela ressurreição. Então é por isso também que vocês vão ver, né, talvez os ouvintes conheçam as celebrações pascais, que entre os orientais é muito festejada. Ela é muito, muito festejada durante 40 dias. A Páscoa é tida como a festa das festas, né? Por quê? Porque a vitória sobre a morte, como é cantado no Tropário Pascal, que a todo momento é disso, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte pela morte, certo? Essa alegria pascal, ela é uma alegria da esperança na ressurreição, em que o homem, ele em sua plenitude de corpo e alma, que forma a sua identidade, ele agora pode ser completo em atividade com Deus. Então ela pressupõe o corpo. O homem sem o corpo, né? O homem num estado de morte, por assim dizer, nesse estado intermediário diante da ressurreição, ele não está em plenitude, né? E se os santos experienciam a luz incriada nessa vida ou noutra, é por uma antecipação da escatologia, certo? Então é uma outra dinâmica temporal, na medida em que aquilo que está no futuro define o que está hoje, não aquilo que está no passado.
Essa é uma outra discussão também, mas isso é muito importante dizer, e também forma uma outra visão antropológica da relação entre alma e corpo, no sentido de que a identidade humana ela não pode ser encontrada unicamente em um intelecto imaterial ou exclusivamente na alma, mas só numa visão holista do homem enquanto corpo e alma, né? De tal forma que a morte seja de fato um problema a ser superado, tá? Então por isso que a festa pascal é tão celebrada. É a vitória sobre um dos maiores problemas humanos, que é a morte, né? Que é Cristo vencendo a morte pela morte, e assim a ressurreição do homem em sua inteireza, que possibilita a comunhão com Deus. E por fim, vou ainda citar outra implicação, são muitas, tá? Aqui eu tô tendo que escolher algumas coisas que me vêm em mente já logo de cara, acho que em temas que deviam estar na minha cabeça por causa de discussões recentes, então acabou elencando-os aqui. Mas se a gente vê um debate que é de extrema importância nas divisões, né, entre Ocidente e Oriente, que é o conhecido filioque, né, que é a questão da alteração do credo niceno-constantinopolitano pelos latinos, adicionando a partícula que procede do Pai e do Filho, né, essa adição e do Filho, ela tem uma relação muito forte também com essa discussão entre essência e energia. Eu não vai dar para entrar numa temática do filioque aqui, é um tema muito, muito vasto, teria que ter alguma conversa só sobre esse assunto, né, pra gente falar de uma forma minimamente justa sobre ele. Mas, se a gente for sumarizar as posições gregas, por assim dizer, orientais, gregas, que eu quero dizer, não são exclusivamente gregas, né? O mundo grego, siríaco, eslavo, né? O que é aquilo ficou conhecido hoje como um mundo ortodoxo, em diferença do mundo que adotou o filioque, é que há três possibilidades da gente falar, sobre essa processão, certo? Essa processão que é do Pai, ou do Pai e do Filho. Então, para os ortodoxos, a processão hipostática, ou seja, aquela processão eterna, que é de onde é a origem do Filho e do Espírito Santo, ela é exclusivamente do Pai. A processão pessoal, certo? Então, eternamente o Filho é gerado, né, pelo Pai, e eternamente o Espírito Santo procede do Pai. Porém, há outros dois sentidos em que é possível falar de processão, né, que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, certo? Um desse outro sentido é no envio do Espírito ao mundo, tal como o Senhor diz nos Evangelhos, né, que ele iria enviar ao mundo o Espírito Santo. Então, esse é num envio temporal, ele não diz respeito nada sobre uma origem eterna, certo? Da hipótese do Espírito Santo. E o outro, ele diz respeito às relações trinitárias, certo? Então a gente fala de uma processão do Pai pelo Filho do Espírito Santo a partir das próprias relações trinitárias, por exemplo, do amor entre as pessoas trinitárias, ou seja, uma relação em enérgia. Essa relação em enérgia das próprias relações entre as pessoas trinitárias é algo adotado pela teologia dos padres gregos. Se vocês quiserem procurar, por exemplo, uma formulação bastante específica desse assunto, vai estar em um concílio, né, que realça as condenações ao filioque e fala muito sobre essa forma aceita de processão, essa forma de processão que é energética, né, que é o concílio de Blachernai, feito no palácio de Blachernai. Então é muito interessante a gente observar isso também, porque mostra como que num outro aspecto, numa outra questão que é cara também das discussões entre Ocidente e Oriente, entra esse tema da distinção entre essência e energia, né? E implica em distinções também trinitárias. E claro, né? A forma de filioque que não é aceita pelos ortodoxos de maneira alguma é em relação à processão hipostática, né? A falar da processão da hipóstase eternamente do Espírito Santo do Filho é algo não aceito e algo que está em completa divergência da concepção dos concílios de Nicéia e do credo niceno-constantinopolitano, que é conforme as formulações capadócias, né, aos termos específicos de cada um daqueles elementos do credo. Esses seriam, então, algumas implicações teológicas já interessantes. Teriam muitas outras, né, mas para a gente exemplificar para os ouvintes, acho que já é um bom começo. Perfeito, excelente, Gabriel. Então, ficou bem claro aí, como você já bem explicou,
as implicações das distinções entre a essência e a energia para a questão do processo de divinização do homem. E agora vem uma pergunta, né? Diante dessa explicação que você deu a respeito da teoses e da questão das energias nesse processo de divinização do homem, supondo que existem diferenças assim crassas entre a soteriologia do Ocidente e do Oriente, você acha que essa questão da distinção entre a essência e a energia é um obstáculo de comunhão intransponível entre o Ocidente e o Oriente, ou você acha que existe uma via média, tem como ter uma conciliação mesmo, havendo essas diferenças aí que você explicou? Olha, é muito difícil responder isso, porque é difícil para mim pensar no Ocidente ou no Ocidente cristão de uma forma muito unificada, né? Eu acho que há posições que são mais próximas e de um ponto de vista mais fáceis de serem conciliadas, né? São mais agradáveis. Eu acho que outras posições já são mais distantes e outras muito distantes. Então, assim, depende. Em termos mais gerais, é muito difícil responder essa pergunta. Agora, eu penso que o tema da distinção entre essência e energias, como eu citei também, o tema do filioque, né, que é também algo que separa Oriente e Ocidente, são reflexos, né, são desenvolvimentos de diferentes formas de olhar para a vida cristã e de pensar temas como a autoridade, qual que é a autoridade para falar sobre temas teológicos, sobre o objetivo da vida cristã, e também eles estão muito fortemente ligados com diferentes práticas. Então, assim, eu dei um exemplo na questão anterior relativo ao que a gente vê como objetivo da vida cristã. Tem um texto ortodoxo muito clássico, que é de um exicasta, no caso um exicasta russo, muito conhecido, né, chamado São Serafim de Sarov. Ele tem um texto, um diálogo com um discípulo dele chamado Motovilov, que ele lida diretamente com essa questão, que é qual o objetivo da vida cristã, né? Qual que é o objetivo e quais que são os meios de chegar até esse objetivo? Quais são as técnicas, né? Quais são qual o tipo de praxis? Então, assim, eu penso que Oriente e Ocidente seguiram caminhos um bocado diferentes nesse aspecto. A gente chegou a comentar brevemente ali sobre a questão da visão beatífica, eu só citei, né? Mas se a gente for pensar do Ocidente como tendo, novamente, né? Aqui eu estou pressupondo algum tipo de unificação que talvez não exista, mas que está pensando no objetivo da vida cristã como um prazer máximo que é intelectivo, que ele é adquirido por causa da visão da essência divina, né? Uma visão intelectiva da essência divina, é algo que vai um framework como trabalhado pelos padres gregos não vai fazer o mínimo sentido. Na verdade, isso sequer vai ter nenhuma atratividade. Na verdade, assim, aquele foco que eu comentei que é tão especial com a ressurreição, né, que é aquela esperança tão grande da ressurreição e de uma esperança que é totalmente ligada ao corpo e à vida que nós temos aqui, né, porque quando nós falamos em vida com os padres gregos, a vida da alma é a vida do corpo também, né? A morte é um estado terrível, por assim dizer, que ele deve ser superado. Então, assim, para pensar em algum tipo de objetivo cristão que você necessita, de alguma forma é até possibilitado de forma melhor quando você se livra do corpo, depois você né, numa união de volta na ressurreição, isso só vai aumentar por causa da extensão do prazer que você vai ter com essa visão beatífica, né? É só algo que ele muda, por assim dizer, quantitativamente, que você tem uma experiência maior disso, né? É algo que não vai fazer muito sentido, nem nos objetivos, naquilo que se busca, teria algum tipo de comunhão. Então, eu acho que é muito difícil, tá? Eu acho que essa questão sim guarda muitos pontos, olhando para a soteriologia, como que você comentou. Eu acho que ela implica também em outros temas relativos à discussão do pós-morte, também nas formas como que a gente discutir ali a noção de purgatório, né? Latina. Em meios ortodoxos, ela não vai... Você não vai achar um correspondente disso, não, porque não existem estados intermediários, por assim dizer, não se adotam estados intermediários entre o Hades, né, e a bem-aventurança, mas porque a ideia de uma purificação através de intermédios criados, para que depois você possa contemplar a divina essência, seja algo que não faça o mínimo sentido, né? Na verdade, algum tipo de experiência sofredora que você vê nas noções de pós-morte ortodoxo, elas são geradas pela própria experiência em maior plenitude das energias de Deus. Só que o justo,
eles experienciam como luz, luminosidade e calor, e na verdade o ímpio não, ele enxerga isso como um fogo queimante, né? Então, nos diversos estados do pós-morte, por assim dizer, você tem esse gênero de experiência e não uma visão purgatorial. Primeiro você necessita ser purgado, né, para depois olhar a essência divina, mas pelo contrário, esse sofrimento, por assim dizer, ele é o resultado do próprio contato com uma energia de Deus. Então, são visões muito, muito distintas mesmo, né? São visões que levam a práticas espirituais muito diferentes, né? Então, para mim hoje, olhar e pensar em conciliação, sem ao menos entrar numa completa concordância nisso, é muito, muito, muito difícil. Então, chegamos aqui às duas últimas perguntas, literalmente agora, né? E eu vou fazer as perguntas ao mesmo tempo, você responde em sequência. Então, é comum que tanto ocidentais, né, como orientais se perguntem se é possível algum tipo de conciliação do tomismo com o ensino dos padres ortodoxos. E aí eu queria te perguntar, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Você acha que é possível algum tipo de conciliação? Por exemplo, eu mesmo que gosto muito da filosofia tomista, teria alguma possibilidade de eu achar alguma forma de conciliar? Teria algum caminho? Eu teria que abrir mão de praticamente tudo que eu conheço de Santo Tomás para poder ser ortodoxo, se fosse o caso, por exemplo. E além dessa pergunta, né, se é possível algum tipo de conciliação, eu gostaria de perguntar por recomendações de livros. Que livros você recomendaria? Pode ser em inglês, em português, apesar de que em português eu acho que não vai ter, mas pode ser em inglês, português. E recomendações de livros de maneira geral a respeito desse assunto da distinção entre essência e energia, para que as pessoas possam estar se aprofundando após esse podcast aqui. Excelente pergunta, Jadson. Eu pessoalmente tenho uma visão bastante entusiasmada sobre vários elementos da filosofia de Tomás, né? E então, assim, acho que muitos e muitos elementos para alguma pessoa ortodoxa, por exemplo, é bastante aproveitável, né? Muitas reflexões de caráter filosófico, por exemplo, sem dúvidas. E assim, para a gente citar alguns exemplos históricos, né? Ou melhor, citar um exemplo histórico, tem uma figura chamada Gennadios Scolario, bastante conhecida entre ortodoxos, que ele era, na época do Império Romano do Oriente, né, era um grande opositor daqueles que eram partidários de um movimento chamado unionista, que eles visavam basicamente o quê? Tal como o Concílio de Ferrara, Florença, que aconteceu visando uma tentativa de união entre Constantinopla e Roma, né, queriam uma união jamais forçada, né, queriam uma retomada de comunhão, tentando conciliar as posições relacionadas ao filioque e a discussão sobre eclesiologia e afins. Ele também, por incrível que pareça, tinha como mestre São Marco de Éfeso, né, que era talvez o mais famoso dos anti-unionistas, que é quem jogou Ferrara Florença por água abaixo, né, e também era um claro exemplo do que é uma teologia palamita, né, de segmento ali de São Gregório Palamassa. Só que ao mesmo tempo, ele apreciava bastante a obra de Tomás. Inclusive, ele traduziu do latim para o grego o Ente a Essência. Ele até assim fazia várias ponderações, escrevia que vários elementos ali doutrinários e formas de pensar tomasiana, elas não tinham eco na tradição, né? Então nisso não se deveria considerar, mas ele era muito solidário, assim, tinha uma visão muito positiva em relação a ele, porque ele falava, olha, é difícil nas circunstâncias em que ele se encontrava. Então ele tinha uma visão muito positiva. Tá? É claro, não dá para dizer que é uma posição conciliativa, mas sim é uma visão bastante positiva. Ele deixava claro e rejeitava aquilo que não tinha eco na tradição, ou formas de pensar que eram incorretas, né, que ele considerava incorretas, mas principalmente nos elementos exegéticos, ainda mais em reflexões filosóficas, ele era muito entusiasta. E além disso, ele dizia que, na sua época, né, ele inclusive estudou no Ocidente, Gennadios foi estudar em Roma durante um período, ele dizia que ele não era tão bem contemplado pelas pessoas do seu meio, né, não era tão bem contemplado pelos romanos, tal como ele deveria ser. Ele pegava, por exemplo, alguns grupos franciscanos e outros grupos, e ele dizia, eles não olham tão bem para Tomás quanto ele deveria ser olhado. Então, não dá para dizer que ele não era um entusiasta, né? Então, para essa resposta, eu acho que o caminho de Gennadios ali é um caminho interessante, né? A forma como que ele olhou para Tomás e para a obra tomista
seria uma forma positiva e possível. E ainda mais para aqueles que são mais interessados em reflexões de caráter aristotélico, tomista, né? Que esse era o caso de Gnádio também. Ele estava interessado em formas de leituras de Aristóteles que não eram exatamente algumas outras que eram mais comuns nos meios humanistas, por exemplo, bizantino, né? Os humanistas eram um grupo que muitas vezes estavam opostos aos exicastas, tá? No Império Bizantino, e foram os precursores do que chamou Renascença no Ocidente, depois da queda de Bizâncio. As leituras que eles tinham de Aristóteles, mais ali já dentro de uma formulação neoplatônica, né, tentando trazer nas sínteses neoplatônicas como que ele é o Aristóteles, ele via, por outro lado, num segmento tomista, né, de Tomás ali como uma outra forma. Então isso era interessante, ele se interessava então nesse tipo de reflexão. É muito curioso ainda no exemplo dele, só pra gente finalizar, que ele discutindo com um desses humanistas, né, que foi um grande exemplo ali da retomada do paganismo em Bizâncio, que foi Guimisto Pletão e outros, né, ele utilizava argumentos aristotélicos para criticar certas posições platônicas que esses grupos buscavam retomar e fazer com isso ali, principalmente dialogando com os elementos da teologia de Próclo, né, com a teologia procleana, com Jámblico, uma retomada do paganismo em Bizâncio. Então é uma figura muito interessante, assim, que deve ser considerada para uma pessoa que acho que, como você, Jadson, que falou que tem esse interesse, tá? Agora, por fim, então, recomendações de leitura. Vamos lá, vamos começar por último, né? Desse tema relacionado ao Tomás, que a gente chegou no final, tem um livro muito interessante de um professor chamado Marcus Plested, chama Orthodox Readings of Aquinas. Na verdade, o livro, ele é uma enorme junção bibliográfica e justamente a narração, né, histórica de quais foram as visões ortodoxas, tanto do período medieval até os contemporâneos, sobre Aquino. Então ali ele elenca posições mais positivas, posições mais negativas, posições extremamente negativas, né, e o que na verdade elas queriam dizer, tá? Esse livro é bastante interessante ainda mais para ter um conhecimento geral, né? Ele faz um percurso histórico interessante. Agora, sobre a temática em geral, da distinção entre essência e energia, de uma forma bem aprofundada, né, seria interessante estudar o momento da querela exicasta, que eu comentei, a controvérsia exicasta do século XIV. Ali vai envolver muitas e muitas questões que a gente não conversou aqui, vai envolver questões relacionadas a aspectos que a gente tangenciou, né, como corpo, como identidade, vai ligar para aspectos relacionados às formas de interpretação do corpus aeropagítico, vai lidar com questões sobre o tempo, que eu comentei, especificamente sobre a distinção entre essência e energia, né, sobre epistemologias diversas. É muito interessante ali esse episódio da querela exicasta para ser estudado. Então, assim, ali as obras de São Gregório Palamas são centrais, né? São que tem mais de central ali, na verdade, são a base para todos os tomos que o glorificam, né? O canonizam, e também também colocam como uma teologia central para os ortodoxos, né? Delas eu destaco as tríadas, né? Tríadas, elas vão estar disponíveis em inglês, mas não completa, em uma tradução pelo John Meindorf, tá? Mas vale a pena, essa coletânea que foi feita das tríadas vale muito a pena a leitura. A de tradução mais completa tem um bilíngue, né? Feito do 150 capta, 150 capítulos de teologia, feito do grego para o inglês. Esse é fabuloso porque a estrutura dele é muito mais sintética, tá? E ali ele reúne argumentos e posições expositivas de vários períodos dessa controvérsia exicasta, e de forma mais sintética também, né? Um outro livro dele chamado O Diálogo entre um Ortodoxo e um Barlamita. De uma forma mais geral, principalmente um trabalho ali mais acadêmico, muito, muito bem feito, um exemplo de scholar mesmo, que é do ano 2000, muito influente, né? É chamado Aristotle, East and West, The Metaphysics of the Vision of Christendom, do David Bradshaw. Esse livro é fabuloso, ele vai lidar justamente com essa questão sobre o uso da palavra energia, né? Sobre a distinção entre essência e energia, vai lidar disso Oriente e Ocidente, tá? E os ramos de utilização de energia pensando no neoplatonismo no Ocidente, no Oriente, e também na Antiguidade. É muito, assim, se fosse para escolher um único livro de apresentação da questão, que é mais geral e muito bem feito, eu diria que esse é uma excelente introdução ao tema de um ponto de vista mais acadêmico,
tá? Então, ainda assim, eu cheguei a comentar da questão de Agostinho, né? Eu falei um pouquinho sobre Agostinho e o tema das teofanias. Tem um excelente artigo do John Panteleimon Manusakis, que chama a estética da teofania, se eu não me engano. Eu posso te enviar para colocar, de repente, na descrição, que ele vai lidar com esse problema, né? Vai trabalhar nisso numa forma muito interessante, até dialogando com uma certa forma de fenomenologia contemporânea para resolver a questão e problemas, tal como foi proposto por Agostinho. É um artigo muito bom para entender essa questão também, tá? Pegando ainda aqui outros ganchos, né, que eu cheguei a comentar na nossa conversa. Discussão dos capadócios com Eunômio. Existe o segundo volume de um livro, né, de uma coleção sobre Niceia, né, sobre os nicenos, do John Behr. Tá? O segundo volume delas, ele é praticamente inteiro sobre isso. É excelente, tanto em uma exposição muito clara do que era, a exposição muito clara dos argumentos, né? A exposição muito clara de ambas as visões, tá? E por fim, para não ficar muita coisa também, né? Isso daqui seria tudo para introdução. Tem um livro do Nicolaus Ludovicus, chamado Analogical Identities, né, em que ele trata de alguns pontos que eu comentei aqui na nossa conversa, especialmente naqueles pontos relativos ao corpo, né, e ao desejo. Ele tem uma especialidade muito grande em São Máximo. Então, assim, eu recomendaria para quem se interessou ali quando falou de São Máximo, quer conhecer mais, assim, tanto ele quanto um outro também autor chamado Jean-Claude Larcher. Os dois você vai encontrar muita coisa em inglês, embora um seja grego e o outro em francês. Então, quem puder ler em francês, no caso do Larcher, vai achar mais coisas ainda, tá? Nesse sentido de entender a obra de São Máximo, que é central para controvérsias de casta, como que eu contei, né? E também é um teólogo muito, muito influente pro Oriente, vale a pena ler Ludovicus e Larcher também. Eu só quero te agradecer, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação. Se você quiser deixar algumas palavras finais, eu vou deixar aí, né, para você falar algumas palavras finais. Seja muito bem-vindo sempre no canal. Sempre será um prazer te ouvir aqui. Foi realmente uma experiência incrível. Eu nunca tinha tido uma explicação tão profunda da forma como você explicou no meu idioma. Eu já tive outras explicações aí no inglês, né, através de alguns materiais que alguns amigos ortodoxos me enviaram, mas nada assim nessa proporção como você pôde explicar aí com tanta didática e nos trazer. Então, se você quiser deixar algumas palavras finais, fique à vontade. Jadson, eu queria só te agradecer muito pelas palavras, né? Agradecer pela possibilidade de vir aqui conversar com vocês e também agradecer aos ouvintes. Eu fico feliz que o tema tenha gerado interesse e queria me despedir de todos, né? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Você ouviu Papo SacroCast, o seu podcast de teologia e filosofia. Até o próximo programa.